vamos comemorar, vamos demonstrar nosso amor, o nosso respeito às nossas crianças, mas eu quero aproveitar essa oportunidade para te convidar a oferecermos mais do que um presente. Nós precisamos hoje, eu e você que somos adultos, nós precisamos avaliar se as nossas crianças estão precisando apenas de um brinquedo ou de um dia especial. Eu acredito que nós, e já não é de hoje, né? Já faz algum tempo nós estamos assistindo, estamos vendo as nossas crianças serem expostas à pornografia autorizada. Nós estamos vendo as nossas crianças sendo envolvidas numa confusão de identidade, reflexo dos adultos confusos que somos, ou vamos assumir aí a nossa responsabilidade. As nossas crianças estão sendo expostas a uma erotização. E a minha pergunta é: será que as nossas crianças estão precisando realmente de apenas um presente? Ou de apenas uma comemoração festiva? Meu querido, minha querida, já faz tempo e não é de hoje. As crianças estão decidindo o que comer, quando comer e se comer, onde estudar e se estudar. As crianças estão tomando decisões a respeito da sua identidade sexual com relação a valores éticos e morais pelo simples fato de que nós, os adultos, dissemos que elas têm que tomar essa decisão. Eu quero te perguntar, onde estão os pais corajosos, os líderes que assumem a responsabilidade de dar uma chance para que as nossas crianças tenham uma opção? Se nós não lhes dissermos que existe a forma correta, a forma segura de se amadurecer, de se envelhecer, de que existe um processo natural, sem pular etapas, sem queimar etapas e sem jogar tudo no liquidificador dizendo que tanto faz. Será que não estamos entregando nossas crianças a Moloque? O que é isso? Moloque é um deus amonita. Amon é um povo inimigo do povo de Deus na Bíblia, você vai ver lá no Antigo Testamento, e eles tinham a prática de adorar Moloque. O culto a Moloque tinha uma série de atividades, dentre elas o sacrifício de crianças. As crianças eram jogadas numa cavidade interna da estátua que representava Moloque, e ali elas eram incineradas, queimadas vivas. E é interessante a gente pensar que durante as cerimônias de sacrifícios de crianças a Moloque, os sacerdotes responsáveis pelas cerimônias, assim que as crianças eram entregues para o sacrifício, eles começavam a tocar tambores bem alto, muito alto, para que então os pais que estavam sacrificando seus filhos não fossem tomados daquela emoção e retirassem suas crianças do sacrifício. Então os tambores serviam para abafar o grito, o choro, a dor dessas crianças. E assim os primogênitos eram sacrificados a um Deus sanguinário que pelo preço da vida ou pelo preço da morte dos primogênitos, oferecia prosperidade, longevidade, oferecia tranquilidade de vida. É um Deus que fora representado com corpo humano e cabeça de boi. É chamado também o Deus do aborto. Interessante, né? A gente pensar que um Deus de uma civilização tão antiga seja tão atual nos nossos dias. Vitalidade, proteção, prolongar a vida. Eu me pergunto se essas não são as ofertas concedidas àqueles que negligenciam suas crianças, que negligenciam a proteção às suas crianças, então expõem as suas crianças à morte. Porque para mim é morte. Roubar a infância de uma criança, erotizar uma criança é matar o processo de amadurecimento. Você confundir a identidade sexual de uma criança é você tolir dessa criança a oportunidade de amadurecer sexualmente, ser saudável sexualmente e viver uma vida adulta sexualmente saudável. Nós estamos entregando nossas crianças a Moloque todas as vezes que negligenciamos nossa responsabilidade de dizer não, não Moloque.
Moloque. Aqui não, na minha casa não, na minha família não, na minha igreja não, na minha escola não, eu me posiciono hoje, sabe? Muitos aqueles que eram do povo de Deus lá no passado, mesmo conhecendo Deus que proibiu, veja, Deus proibiu, você vai encontrar lá na Bíblia, em Levíticos, em Jeremias, Deus falando, jamais entregue seus filhos a Moloque. O povo de Deus lá do Antigo Testamento, mesmo sabendo da proibição, mesmo dizendo que cria em outro Deus, se posicionou, assim como muitos de nós hoje, que se dizem povo de Deus, mas continuam oferecendo seus filhos a Moloque. Deus falou, jamais entregue seus filhos a Moloque, jamais sacrifique seus filhos, até reis de Israel ofereceram seus filhos a Moloque, construíram altares a Moloque. E eu pergunto para você, será que nós também não estamos fazendo isso? Deus não deseja que a descendência do seu povo seja entregue a Moloque. Deus deseja abençoar, Deus deseja honrar a nossa descendência, mas nós só vamos fazer isso quando nos posicionarmos. Os pais precisam proteger seus filhos das garras do mal. Os professores na escola precisam proteger as crianças das ideologias que corrompem e que matam a sua infância. Os pastores, os líderes religiosos precisam alertar os pais ou responsáveis para os perigos que estão aí batendo a porta de todos nós. Nós precisamos ficar alertas para as práticas que colocam as nossas crianças em perigo. Levíticos 8:21, Deus alerta, não dê seus filhos a Moloque, não faça isso. Há um barulho tentando nos distrair do choro, nos distrair da dor, nos distrair da aflição das nossas crianças. Há um marketing por aí tentando tirar a nossa atenção de tudo aquilo que pode prejudicar as nossas crianças hoje e no futuro. Nós estamos dependentes de uma posição. Meu querido, minha querida, nós não podemos celebrar ou aceitar aquilo que Deus condena, sob pena de termos as futuras gerações corrompidas e entregues a Moloque. Sabe, sacrificar o seu próprio filho não necessariamente ou literalmente é entregar seu filho para ser queimado, mas pode ser abortar também. Matar seu filho da forma mais precoce possível, isso que o STF está propondo. Expor seus filhos aos perigos da prostituição é algo que nós precisamos pensar quando incentivamos nossas crianças às danças sensuais, aos movimentos eróticos de danças e coreografias super populares por aí. Nós precisamos prestar atenção se não estamos sacrificando nossos filhos ou a infância dos nossos filhos por causa da nossa ausência, por causa da nossa negligência. Precisamos prestar atenção se não estamos sacrificando a inocência dos pequeninos, o coração dos pequeninos, a emoção dos pequeninos, bombardeando as nossas crianças com tantas informações com as quais elas não têm condições de lidar ainda. Nós precisamos questionar se não estamos sacrificando o futuro das nossas crianças, a identidade sexual das nossas crianças. Meu querido, minha querida, há uma conta impagável que nós precisamos considerar no futuro. Uma marca na nossa história como humanidade de repetirmos práticas abomináveis. Sabe, nós precisamos tomar uma vacina. Eu sei que está todo mundo aí preocupado com tanta vacina, mas eu ouso falar que nós precisamos nos vacinar contra Moloque. Nós precisamos converter o nosso coração de tanta maldade.
A palavra do Senhor lá no último versículo, no último capítulo do Antigo Testamento, em Malaquias, fala que Deus converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Essa é uma promessa para aquele que decide honrar e obedecer ao Senhor. E essa conversão de coração é a cura para os nossos relacionamentos, desde que nós, os adultos, nos posicionemos. Eu não consigo entender, e olha que eu sou uma das pessoas que defende a causa dos animais, mas eu não consigo entender uma sociedade que defende a causa dos animais e que aprova a morte de fetos, crianças no ventre de sua mãe. Eu não consigo entender como é possível nós lutarmos tanto pela defesa do meio ambiente e condenarmos vidas que ainda não sabem o que é ser uma família. Meu querido, eu não consigo entender como é possível nós travarmos batalhas enormes em favor do direito à vida para alguns seres e desumanizarmos nossas crianças, dizendo que até 12 semanas o feto não é gente. Meu querido, há um esforço para convencer de que as coisas que estão acontecendo, as mudanças que estão vindo, não são tão importantes assim. Mas eu quero te dizer, nessa oportunidade, mais do que um presente, mais do que uma festa, nossas crianças precisam de nós, precisam que a gente abra os nossos olhos e o nosso coração e entenda que ainda que a lei diga que uma criança até 12 semanas não tem vida ou não é gente, saiba que aos 8 dias o seu coração, 8 dias de gestação, o seu coração já está batendo. Aos 15 dias já podem ser identificadas ondas cerebrais. Aos 45 dias, aquele serzinho que está lá na barriga da sua mãe já pode soluçar ou bocejar. Há 12 semanas eles já estão sorrindo. Nós não podemos ser cúmplices. Nós precisamos nos posicionar. Meu querido, minha querida, não importa a justificativa, não importa o que digam, qual é a sua posição. Eu quero deixar aqui esse alerta, esse desabafo. Eu me aflijo, e olha que eu não tenho filhos biológicos, mas eu me aflijo ao imaginar o que marcas as futuras gerações vão carregar por conta da nossa negligência. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus te levante hoje para se posicionar. Mesmo que as leis nos digam que o aborto, que a erotização das nossas crianças, que a promiscuidade dos kits de ensino sexual das escolas não são algo muito sério. Saiba que está na nossa mão dizer que são sim e que nós não as queremos. Que Deus te abençoe. E que nessa data, seu filho, sua filha, receba um presente mais do que especial. O compromisso